Bom dia, quase boa tarde. Evidentemente um enorme prazer. Eu falei uma hora? Você falou, acho que mais ou menos. Eu olhei o relógio, era 10 para alguma coisa, agora é 10 para meio-dia. Mas eu fiz duas intervenções, a apresentação do evento e o meu trabalho. Você tem meia. Tá bom. É sempre muito bom estar aqui reencontrando. A gente não se encontra mais sempre, né? Mas sempre está encontrado. E a impressão que eu tenho é que de vez em quando a gente o ideia parece uma espécie de mesa de bar em que a pessoa sai para dar um telefonema, vai ao banheiro, não, peraí, deixa eu dar um telefonemazinho e tal, e vai lá, daqui a pouco volta, onde é que eu estava mesmo? E continua. A questão é que esse onde é que eu estava mesmo muda nessa ida ao banheiro, nesse telefonema, e a gente tem que dar uma reatualizada. Na verdade, assim, ouvindo o Márcio falar, ainda estamos no mesmo lugar, apesar de talvez olhando para locais diferentes, mas o local é o mesmo. A questão do mesmo ainda é a mesma. Eu pensei em fazer uma espécie de apresentação rápida de onde eu estou, né? E isso através de um trecho de um texto que eu preparei no ano passado, sobre fundamentalmente a questão da ciência em Heidegger e Derrida. Eu vou fundamentalmente falar da discussão que me vem através do Derrida, né? Eu tive durante muito tempo trabalhando o questionamento sobre a questão da técnica, e aí não só numa perspectiva heideggeriana, mas justamente tensionando e criticando e tentando problematizar a posição de Heidegger através ou por meio do Derrida e por meio do Simondon e por meio do Stigler, que é um outro pensador sobre a técnica também, né? E acabei caindo de alguns anos para cá, uns 5 anos para cá, na questão da ciência, né? Eu me vi na necessidade, na vontade, na perplexidade de me perguntar sobre a ciência, porque o questionamento do Heidegger sobre a ciência me parecia, de certo modo, incompleto, e haveria várias questões ali que eu sentia necessidade de aprofundar. Então, de algum tempo para cá, uns 6 anos para cá, eu me aprofundei na discussão heideggeriana da ciência. Heidegger tem uma discussão permanente com a ciência desde o início dos seus trabalhos lá em 1915 até 1970, né? E essa discussão muda, e muda substancialmente, mas os anos 20 são marcados por uma discussão bastante rica com a ciência que, de certo modo, eu diria que boa parte, talvez não boa parte, mas vários heideggerianos esquecem ou não levam tanto em consideração quando pensam a questão da ciência em Heidegger, e principalmente na discussão sobre a ciência em Heidegger, a partir do que a gente chamaria de segundo Heidegger, para o qual a ciência é fundamentalmente cálculo e um desdobramento do que ele chama de era da técnica. Então, eu me debrucei muito sobre essa questão da ciência no primeiro Heidegger, digamos assim, né? Esse primeiro e segundo é uma coisa complicada, mas grosso modo dá para falar assim, e me debrucei também sobre algumas pontes que são construídas ou tentam ser construídas entre o pensamento fenomenológico, digamos assim, da ciência, o hermenêutico das ciências, e o que se chama de science studies, né? Toda essa corrente de pensamento dos anos 70, 80 para cá, né? Que tem como, por exemplo, grandes pensadores o Latour, o Bruno Latour, o Pickering, me esqueci agora os nomes, enfim, mas tem grandes pensadores, é toda uma corrente de grande pensamento de sociologia da ciência, não tanto de filosofia da ciência, mas de antropologia da ciência, né? Que encontra alguns desses pensadores tentando fazer justamente uma ponte ou trazer as discussões fenomenológicas e hermenêuticas de Heidegger, de Husserl,
né, para esse campo de tentar entender as ciências não apenas como desdobramento epistêmico, né, ou realização de um certo conhecimento sobre o real, mas tentando entender como prática política, cultural, social, enfim, e também epistêmica, né? Então, eu me aproximei de toda essa discussão e dos meus interesses iniciais, quer dizer, Heidegger permanece profundamente presente, Derrida foi uma das figuras no qual eu encontrei também uma enorme discussão sobre a ciência, que herda, né, a reflexão heideggeriana, a husserliana, a fenomenologia e, né, ao modo dele, Derrida, a amplia, a problematiza e traz outros elementos que para mim me interessaram muito. O Derrida tem um texto que foi escrito em 2002, que está num livro chamado Voyou. Voyou em francês quer dizer bandido, né? E que, de certo modo, é o modo como foi traduzido para o francês o termo rogue, né, ou rogues, né, em inglês, que é a denominação que foi dada justamente pelo governo Bush àqueles estados pária, né, ou estados bandidos, Venezuela, Cuba, Coreia do Norte, né, segundo, evidentemente, a ótica de uma certa diplomacia norte-americana. Esses estados bandidos, né, seriam estados fora da lei. E, bom, não vou entrar nas discussões de política internacional, a gente acompanha isso todo dia, mas o Derrida quis justamente trazer essa discussão, né, para pensar a questão da lei internacional, da mundialização, desse processo fundamentalizante da política norte-americana. E tem esse livro, que se chama justamente Voyou, que tem um grande texto que discute a questão da soberania, da política, da guerra, né, em vários aspectos do terrorismo, né? E tem um texto menor, que é esse que me interessou bastante, que se chama O Mundo das Luzes por Vir. O mundo, entre aspas, o mundo das luzes por vir. É um texto difícil, os textos do Derrida, evidentemente, são todos bastante difíceis, demandam não só uma atenção na sua leitura, mas eu diria que um conhecimento de algumas discussões que ele apresenta, né, Heidegger, a história da filosofia, né, fenomenologia, enfim, vários outros elementos. E das coisas que eu tentei buscar ali, que eu pude, de certo modo, trabalhar e aprofundar e compreender, eu escrevi esse texto que aqui segue, que eu vou ler para vocês, uma parte deles, uma parte que está mais focada no Derrida, porque o texto se chama Heidegger, Derrida e a questão da ciência. Tem vários elementos nesse texto que eu não abordo, não vou poder abordar aqui, o texto é extremamente rico, mas alguns pontos eu queria aqui chamar a atenção e vocês vão ver como é que essas discussões, evidentemente, vão de encontro, né, ao encontro, não de encontro, algumas vezes de encontro, mas ao encontro das reflexões que o Márcio levantou agora. Então, Heidegger, Derrida e a questão da ciência. Basicamente, eu vou ficar em Derrida e a questão da ciência. Mais de 20 séculos teriam sido necessários para que o lento movimento constitutivo do que então se denominou filosofia e ciência, história e ocidente, pudesse vir a se revelar enquanto tal, num desabrochar que, de seu próprio desdobramento, viria a colocar em questão o próprio enquanto tal, como sua questão própria, como sua própria questão. O enquanto tal aqui pode ser pensado como o mesmo. Nessa nossa época, que a rigor não poderia mais ser chamada de época, a necessidade de determinar como linguagem a totalidade do seu horizonte problemático apontaria para, na problematização mesma do sinal, da referência e do signo, eu cito Derrida, um modo ou um disfarce de uma escrita primeira, mais fundamental do que a linguagem entendida como simples suplemento da palavra. E o Derrida vai dizer, tudo se passa como se,
isso está na Gramatologia, que é um livro do Derrida de 1967, tudo se passa como se o conceito ocidental de linguagem se revelasse hoje como o modo ou o disfarce de uma escrita primeira. Tudo se passa como se, diríamos nós, todo um pensamento se apresentasse justamente nessa frase que vai justamente colocar em questão esse tudo, esse passar, esse hoje, o conceito, o ocidente, a linguagem, a escrita, o disfarce, o primeiro e o como se. Todos esses elementos são elementos centrais na discussão do Derrida, né? O Derrida trabalha justamente nesse processo desconstrutivo desses conceitos, que o Márcio aqui chamou de paradigmas, né, dos modos de pensar. E nessa frase você tem, de certo modo, me parece, uma espécie de síntese das discussões derridianas. Né? Tudo se passa como se o conceito ocidental de linguagem se revelasse hoje como o modo ou o disfarce de uma escrita primeira. Um disfarce que, em suas palavras de Derrida, não é uma contingência histórica que se poderia admirar ou lamentar. Trata-se de um movimento absolutamente necessário, que reúne, sob a denominação de logocentrismo, numa mesma ordem, o conceito de escrita, a história da metafísica e o conceito de ciência, ou da cientificidade da ciência. Aqui, eu diria que se encontram, e está bem na linha do que o Márcio apontou, essa convergência desse, vamos chamar a palavra, ela é forte, né, paradigma conceitual que estabeleceria o que se chamou de Ocidente. Logos, grafé, epistemé, aletheia. Movimento que, ao atingir a sua clausura, e aí o conceito de clausura é fundamental em Derrida, que ao atingir a sua clausura, que não é o seu fim, revela, desvela, põe a nu, num processo autoimunitário, eu vou voltar a isso, seus alicerces e seus fundamentos. E daí a importância do pensamento sobre a gramatologia, a ciência da escrita, que vem revelar, no desdobramento e radicalização do seu processo, na impossibilidade de distinguir entre essência e origem, os próprios pressupostos que teriam permitido que algo como ciência e algo como escrita pudessem ser pensados. O conceito de signo e um certo conceito das relações entre fala e escrita. Na gramatologia, o Derrida tenta justamente problematizar a possibilidade de uma ciência da escrita, na medida em que há essa ligação umbilical, radical e paradigmática entre ciência e escrita, escrita e ciência, na própria constituição da ideia mesmo de cientificidade. Né? Porque o ponto central é justamente este. Por mais que se possa desdobrar explicitamente, diríamos talvez epistemologicamente, o problema que se encontra por detrás da possibilidade da constituição de uma ciência da escrita, e quais são esses problemas? Que a própria ideia de ciência nasceu a uma certa época da escrita, que ela pressupõe uma certa relação entre fala e escrita, que ela se liga ao que o Derrida chama de aventura da escrita fonética, que ela nasce em determinado momento histórico, e que a escrita não é apenas um meio auxiliar da ciência, mas, como mostrou Russell, a condição de possibilidade da objetividade científica. Ou seja, por mais que possamos desdobrar o que Derrida chama de fáceis questões de direito, que as ciências positivas têm de reprimir para se constituírem suas positividades, o ponto central é que é no próprio desdobramento dessa positividade que a sua aporia constitutiva vem à frente como sua impossibilidade ou sua possibilidade impossível. Assim, a gramatologia e a linguística denunciam a própria constitutividade que as possibilita no seu próprio processo de desdobramento de pesquisa científica. Seria preciso pensar, é o que propõe Derrida,
se não é o caso de toda e qualquer ciência realizar, em seu desdobrar, a aporia que a constitui. No caso da gramatologia e da linguística, isso é o que propõe Derrida, vou citar. Gramatologia. As técnicas de deciframento não pararam de progredir a um ritmo acelerado, mas as histórias gerais da escrita, nas quais a preocupação de classificação sistemática sempre orientou a simples descrição, permanecerão por muito tempo comandadas por conceitos teóricos que sentimos não estarem à altura de imensas descobertas. Descobertas estas que justamente deveriam ter feito tremer os fundamentos mais seguros de nossa conceitualidade filosófica. Ou seja, as descobertas arqueológicas mesmo, né, daquilo que poderia ser considerado a primeira escrita ou as primeiras escritas, problematizam o próprio conceito de escrita que permite que se olhe para essas descobertas como sendo escritas. No caso da linguística, o que Derrida propõe é que, na medida em que a questão do ser se une indissoluvelmente, sem a ela se reduzir à pré-compreensão da palavra ser, a linguística, que trabalha na desconstrução da unidade constituída dessa palavra, não tem mais a esperar, de fato ou de direito, que a questão do ser seja posta para definir seu campo e a ordem de sua dependência. Não apenas seu campo não é mais simplesmente ôntico, mas os limites da ontologia que lhe corresponderia não tem mais nada de regional. O questionamento sobre o sentido da palavra ser remete à própria questão filosófica sobre o sentido do ser. A linguística, como uma ciência ôntica ou regional, né, aquela ciência que pesquisa, ou que se preocupa em decifrar, pesquisar e entender a língua, no desdobramento mesmo do seu questionamento, quando, por exemplo, chega na palavra ser, não pode se ater simplesmente a ser uma ciência regional. Ela tem que questionar os pressupostos do sentido do ser. E esse questionamento é filosofia. Neste sentido, os caminhos assim abertos, ou assim fechados, pelo desdobrar dessas positividades, vêm justamente a assinalar o transbordamento da positividade, ou seja, dessa busca específica de cada ciência, né, na direção do questionamento mesmo das suas condições de possibilidade ou de impossibilidade, na conjunção dessa tripla ordem do logocentrismo: o conceito de escrita, a história da metafísica e o conceito de ciência. Vem assim encontrar, é o que propõe Derrida, as questões abertas por Husserl e Heidegger, neste questionamento radical da metafísica e da ciência, que não se desdobram a partir, como autoimunidade, né, da própria ciência positiva, mas que visam pensar essa positividade a partir de um outro solo. Bom, aqui eu entraria numa grande discussão sobre a ciência em Heidegger, e que eu pulo pelo avançado da hora. O ponto central na questão da ciência em Heidegger, que eu quis chamar a atenção e que o Derrida me parece problematizar de uma maneira bastante pertinente e ampliar, né, é justamente a visão do segundo Heidegger, segundo a qual a ciência é fundamentalmente cálculo, ou tentativa de asseguramento e disponibilização de tudo o que há. Ou seja, para esse segundo Heidegger, a ciência é fundamentalmente técnica, e a técnica é pensada como essa tentativa de controle, cálculo sobre tudo o que há. Essa posição do Heidegger sempre me incomodou de algum modo, apesar de, evidentemente, ela ter, me parece, uma pertinência bastante grande. Mas eu não sei exatamente o tamanho dessa pertinência e da qualificação da ciência como um todo nesse tipo de posição. E é isso, de certo modo, que eu encontrei no Derrida e que me chamou muito a atenção.
Eu gostaria de chamar a atenção para o caráter de algum modo avassalador da reflexão realizada por Heidegger, a partir do entendimento da metafísica como processo de desdobramento ontoteológico que desemboca, ao cabo de 20 séculos, no que ele chama de destino do ser na modernidade. Destino este que impele o homem a colocar-se no modo da disponibilização infinita de tudo o que há, e do qual não se sai por um ato de vontade, ou por força de alguma decisão, mas no qual a serenidade do pensamento ou o acontecer da arte poderiam, talvez, no distanciamento possível de todo o cálculo, encaminhar um outro começo. Isso é Heidegger. Chamo a atenção para essa questão porque aqui me parece que se apresenta um dos pontos mais fortes da diferença entre Derrida e Heidegger. Não apenas a crítica que faz Derrida à questão do próprio, do salvo, do sagrado, que se apresentaria explícita ou implicitamente em Heidegger, em todo o percurso do seu pensamento, mas o modo como o pensamento de Heidegger realiza de algum modo esse teleologismo da razão, não teologismo, mas um teleologismo da razão, na forma de uma história, ou seja, de uma narrativa destinal que tem como seu ponto de chegada, seu fim, na efetivação de uma razão exclusivamente calculadora, da qual apenas uma espera serena e meditativa poderia, eventualmente, salvar. Se Derrida também realiza uma narrativa essa que permite que o tudo se passa como o ser que apontamos no início possa ser dito, a narrativa derridiana difere da heideggeriana na medida em que a análise de Heidegger propõe algo como uma equação direta entre razão e cálculo. Neste sentido, seria preciso pensar, e é o que propõe o Derrida, a diferença entre racionalidade e calculabilidade. Em outras palavras, o diagnóstico heideggeriano, como colocação de todo o movimento da razão ocidental sob a égide do que ele chama de ontoteologia, o processo de disponibilização infinita do ente e de tudo o que há, como cálculo, parece um reducionismo. O que Derrida busca justamente assinalar nesse texto, no qual ele não visa exatamente Heidegger, mas ele visa a tradição de pensamento filosófica que para ele se apresenta de modo paradigmático em Kant e em Husserl. Heidegger está só de modo secundário aí. Sou eu que amplio a discussão para Heidegger e vou falar para vocês como. O que Derrida busca justamente assinalar nesse texto, que está no Voyou, é que se a calculabilidade faz também parte da razão e da ciência, esta não se reduz àquela. É possível, propõe Derrida, pensar na esteira da ciência rigorosa de Husserl em uma razão indubitável, mas nem por isso exata ou calculadora. E como exemplo paradoxal, Derrida aponta o fato de que uma tal incalculabilidade racional e rigorosa se apresentou como tal justamente na mais alta tradição do idealismo racionalista, sob a discussão kantiana da dignidade, o termo de Kant é Würde em alemão, a dignidade, nos fundamentos da metafísica dos costumes. O conceito de dignidade em Kant, ele é central, mas ele não se apresenta como um conceito calculável. Ele é um conceito rigoroso, mas não é, contudo, um conceito que possa ser trazido a um determinado cálculo. E o que o Derrida vai apontar é que justamente o conceito de dignidade da pessoa humana, dignidade dos direitos humanos, é o fundamento central do que hoje se chama de mundialização, através dos tribunais penais, através das acusações de genocídio, através justamente do conceito de direitos humanos. Ora, o conceito de dignidade não é exatamente calculável. Exemplo paradoxal, porque essa tradição, a reflexão de Husserl, aí incluída, pensa a razão fundamentalmente como tendo uma vocação arquitetônica, sistemática e unificadora. Esta seria a sua natureza, o termo é de Kant. E neste sentido, assinala Derrida, o que comanda tão potentemente os idealismos e os racionalismos transcendentais de Kant e de Husserl é o seu teleologismo,
essa ideia de que justamente a razão da razão faz parte um processo destinal de desvelamento permanente da verdade, vamos colocar dessa maneira. O que comanda tão potentemente os idealismos e os racionalismos transcendentais de Kant e Russell é o seu teleologismo. Também, diríamos nós, e também Derrida em outros textos, aquele teleologismo que comanda a reflexão da história do ser ou da ontoteologia, que encontra seu acabamento, seu fim, seu ponto de chegada destinal no Gestel, que o Heidegger chama de Gestel, como arrazoamento da razão entendida exclusivamente como cálculo. A posição de Heidegger, a meu ver, do Heidegger da história do ser, também se incluindo, em alguma medida, com o sinal trocado, no entendimento de que se trata, quando se trata de razão, deste projeto sistemático, unificante e totalizador. Assim, para Derrida, trata-se em primeiro lugar de questionar a autoridade senhorial e controladora da arquitetônica, e o que se apresenta aos olhos de Russell, numa conferência que o Russell faz em 1935 em Praga, que se chama Crise da Humanidade Europeia e a Filosofia. Assim, para Derrida, trata-se em primeiro lugar de questionar a autoridade senhorial e controladora da razão, e o que se apresenta aos olhos de Russell como crise da razão, crise do mundo, do nosso mundo, que poderia perder a razão e se perder como mundo. O que significa, nesse questionamento, também e fundamentalmente, questionar os conceitos de mundo, de nosso mundo e de crise do mundo. Eu vou citar o Derrida. Talvez devêssemos, ao contrário, tentar pensar outra coisa que uma crise. Talvez estejamos enfrentando algum abalo sísmico mais e menos grave. Outra coisa que não uma crise da razão, além de uma crise da ciência e da consciência, além de uma crise da Europa. Fim de citação. Outra coisa mais e menos grave. Mais e menos grave, o que quer dizer, entendo eu, algo diferente. E aí é que está toda a dificuldade e o desafio para o pensamento. No caso específico da ciência positiva, das ciências que têm objetos específicos, no caso específico da ciência positiva, seria em primeiro lugar necessário falar não apenas no singular, mas no plural. As ciências positivas. Ora, são elas que também, em grande medida, provocam algum abalo sísmico no próprio conceito de uma razão arquitetônica e sistemática. Cito Derrida. Se essa vocação arquitetônica da razão é sistemática e unificadora, o que corre o risco de ameaçá-la hoje é também a necessidade tão racional quanto, do ponto de vista de uma história e de um devir das ciências, de levar em consideração as racionalidades plurais. Cada uma delas tem sua região ontológica, sua necessidade, seu estilo, sua axiomática, suas instituições, sua comunidade e sua historicidade próprias. Fim de citação. Pergunto eu, é ainda possível hoje pensar numa unificação do saber científico, numa unificação da universidade em torno de um saber universal, projeto tão grandemente sonhado e projetado por nossa tradição filosófica e científica? E aqui Derrida tem toda uma discussão sobre a universidade que merece um aprofundamento, e através da qual, num texto específico que ele chama de a universidade sem condição, no qual, o que é muito comum do Derrida, ele joga com a palavra sem condição, nos dois sentidos. Em primeiro lugar, pensar a universidade como aquele lugar do incondicionado, da reflexão incondicionada, mas também pensar a universidade sem condições, para poder realizar essa reflexão sobre a incondicionalidade. Nesse texto, ele propõe justamente que se tente pensar a universidade como local do que ele vai chamar de humanidades, no qual haveria uma espécie de confluência radical entre ciência, técnica, arte, filosofia, enfim, para se pensar o humano, na verdade se pensar e se fazer o humano, na medida em que a questão do conhecimento é repensada e reposicionada como não apenas uma descrição correta do real, mas como um próprio processo de, vamos colocar assim,
fazimento e constituição do que se é. É ainda possível hoje pensar numa unificação do saber científico, numa unificação da universidade em torno de um saber universal, projeto tão grandemente sonhado e projetado por nossa tradição filosófica e científica? Por outro lado, seria preciso identificar os teleologismos, é o que Derrida propõe, as ideocracias, os condicionantes e os controles presentes nos processos de pesquisa que tendem a anular ou a neutralizar, para imunizar-se, o caráter de acontecimento do acontecimento. Do teleologismo mais geral da razão, aquele justamente pensado por Kant e por Husserl, e também por Heidegger, com sinal trocado, as teleologias, no plural, que podem, cito Derrida, orientar uma configuração determinada. O paradigma, no sentido de Kuhn, a epistemê, no sentido de Foucault, mas também tantas outras infraestruturas da descoberta tecnocientífica. Fim de citação. O que também quer dizer o controle ou o condicionamento da pesquisa por todo tipo de poderes ou instituições políticas, militares, tecnológicas, econômicas e capitalísticas. Ora, se faz parte do modo de procedimento da ciência a adoção de hipóteses, entendidas aqui num sentido lato, como projeções temáticas e objetificantes, a partir de um conjunto de conceitos e procedimentos que, no sentido do paradigma de Kuhn, guiam a pesquisa positiva, o fato é que, como ressalta Derrida, só há acontecimento científico, só há invenção ou descoberta, e seria preciso justamente pensar esses dois conceitos, ali onde surge justamente, a partir das projeções esperadas, o inesperado. Eu cito Derrida, a invenção técnico-científica apenas encontra, e Derrida coloca justamente o encontra entre aspas, num gesto que faz imediatamente pensar no menon do Platão e na aporia da busca do conhecimento, a invenção técnico-científica apenas encontra o que ela busca ali onde a invenção é impossível, ou seja, onde ela não é programada por uma estrutura de espera e antecipação que a anula ao torná-la possível e logo previsível. Fim da citação. Sem dúvida, o próprio movimento interno das ciências pode vir a fazer com que o acontecimento se dê, o imprevisível surja. A história ou as histórias das ciências nos contam certamente diversos casos dessas irrupções, dessas perplexidades. Penso, por exemplo, na problematização epistemológica da física no final do século XIX e no início do século XX, em torno dos seus conceitos fundamentais, tempo, espaço, matéria, energia, feita pelos próprios cientistas, Hertz, Helmholtz, Ostwald, Mach, Planck e vários outros, e que gerou tantas discussões apaixonadas, assim como na perplexidade de Darwin, por exemplo, diante do problema em torno dos conceitos de origem e espécie. E vejam que aqui chamo a atenção apenas para as ciências ditas naturais, em que parece que essas questões estariam resolvidas. Talvez numa espécie de senso comum, né, do entendimento da ciência. O próprio movimento das ciências pode fazer com que o acontecimento se dê. E, neste sentido, o que me parece é que o que Derrida propõe é um trabalho conjunto da desconstrução com esses processos, no sentido de assinalar e denunciar os condicionantes que impeçam a possibilidade da perplexidade e do acontecimento, da perplexidade do acontecimento e do acontecimento da perplexidade. Assim, em um trecho de Diagramatologia, Derrida escreve: é sem dúvida preciso empreender hoje uma reflexão na qual a descoberta positiva e a desconstrução da história da metafísica, em todos os seus conceitos, se controlem reciprocamente, minuciosamente, laboriosamente. Sem isso, toda liberação epistemológica corre o risco de ser ilusória ou limitada, propondo apenas comodidades práticas ou simplificações conceituais sobre os fundamentos não atingidos pela crítica. E uma outra citação, que está nesse texto de 2002, da Gramatologia de 67, nesse texto do Voyou, em que ele diz o seguinte: a desconstrução, se algo assim existisse, seria, a meu ver, antes de mais nada, um racionalismo incondicional, que não renuncia nunca, precisamente em nome das luzes por vir,
no espaço a abrir de uma democracia por vir, a suspender de modo argumentado, discutido, racional, todas as condições, as hipóteses, as convenções e as pressuposições, a criticar incondicionalmente todas as condicionalidades, inclusive aquelas que fundam ainda a ideia de crítica, a saber, a do crinem, da crisis, da decisão e do juízo binário ou dialético. Fim de citação. Eu vou terminando por aqui, mas não apenas. A desconstrução para Derrida não é apenas um racionalismo, digamos assim, hipercrítico, o polo, por assim dizer, negativo da razão, o permanente questionamento das condicionalidades. Ela é também um hiperracionalismo, ou um metarracionalismo. Mas me parece que é um pouco redundante propor que a razão se pense a si mesma com esses termos de hiperracionalismo ou de metarracionalismo. Ser racional não é pensar propriamente a razão. Ela também é um hiperracionalismo e um metarracionalismo. Quem está falando isso sou eu e estou me criticando quando eu falo hiperracionalismo e metarracionalismo, porque me parece que ser racional é justamente pensar a razão. Ela também é um hiperracionalismo ou um metarracionalismo, na medida em que pensa a razoabilidade da razão, não apenas como situada em seu polo crítico, mas como uma aposta razoada e argumentada da transação entre as duas exigências aparentemente inconciliáveis da razão, entre o cálculo e o incalculável. Obrigado.